o curso bienal, e a gente vai ter que fazer uma pequena inversão no programa. A gente vai falar um pouco sobre urologia pediátrica na parte oncológica, e eu gostaria de apresentar a doutora Eliana Caran, professora adjunta da Escola Paulista de Medicina e médica oncologista do GRAAC. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse 11º Simpósio Bienal de Urologia Pediátrica. E eu vou falar sobre a atualização no tratamento do rabdomiossarcoma de bexiga e próstata. Bem, pela Organização Mundial de Saúde, nós podemos definir o rabdomiossarcoma como uma neoplasia maligna, originária de uma célula mesenquimal primitiva, sendo essa a única linha de diferenciação neoplásica. Então, na verdade, é um tumor que apresenta graus de diferenciação no tecido estriado, muscular estriado. Ele é um tumor que pode ocorrer em qualquer idade, mas tem um pico de incidência em crianças com menos de 6 anos de idade, está aqui em azul, né? E depois um pequeno pico durante a adolescência. Ele é um tumor que também pode ocorrer em qualquer local, e o trato geniturinário ele está em segundo lugar em frequência, compreendendo 20% a 25% dos casos. Estima-se que nos Estados Unidos ocorram cerca de 50 casos por ano de rabdomiossarcoma no trato geniturinário, né? E nesse contexto, a bexiga e próstata é o local mais frequente. Então, ele é um tumor raro, mas, quando ele acontece, frequentemente o urologista é consultado, né? O rabdomiossarcoma de bexiga e próstata ele é considerado um local desfavorável, né? E ele tem uma evolução pior do que o rabdomiossarcoma que ocorre em outras regiões do trato geniturinário, como a região paratesticular, vulva, vagina, útero. Então, ele é um tumor que evolui pior do que essa localização. O rabdomiossarcoma de bexiga ele compromete crianças menores de 4 anos e ele tem uma tendência a crescer intraluminal, né, com aspecto polipóide, é o que nós chamamos de rabdomiossarcoma botrioide. O quadro clínico é de retenção urinária, incontinência e outros sintomas urinários, e até a extrusão da massa por via uretral pode ocorrer. Na próstata, o rabdomiossarcoma compromete lactentes, então são crianças com menos de 2 anos, e também em adolescentes. Então, não é raro a criança se apresentar com grandes massas pélvicas, né, com dor, retenção urinária e até quadro de constipação intestinal. Quando ele ocorre na próstata, ele tem um comportamento agressivo e pode se disseminar para pulmão, linfonodos, medula óssea e osso. Então, nós estamos falando de um tumor que é agressivo, que tem infiltração local, que tem uma tendência da metástase tanto por via linfática quanto hematogênica e compromete crianças pequenas como um agravante, né? Em relação ao tratamento, o tratamento do rabdomiossarcoma é multimodal e compreende a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Então, na verdade, desde a década de 70, que os grupos cooperativos internacionais têm desenvolvido estratégias, né, com esse tratamento multimodal. Entretanto, até os dias de hoje, né, existe discussão na literatura a respeito de qual é a melhor sequência, a dose, a técnica de radioterapia, o tempo, a intensidade em relação a essas armas terapêuticas. Isso porque tentando melhorar as taxas de cura das crianças e melhorar a sua qualidade de vida. Porque, hoje em dia, com o tratamento atual, cerca de 60% a 70% dos pacientes com rabdomiossarcoma de bexiga e próstata não metastático podem ser curados. Então, a qualidade de vida é realmente uma preocupação de quem trata desses pacientes. O rabdomiossarcoma nós temos 2 grandes grupos internacionais que estudam o tratamento do rabdomiossarcoma. Temos o grupo americano, que é o COG, e o grupo europeu, né, que são grupos que produzem
publicações seriadas, sequenciais, e que enriqueceram muito conhecimento nosso sobre o rabdomiossarcoma. E nós temos no Brasil um grupo cooperativo, que eu sou coordenadora, que funciona desde 2011 e que participam aí várias instituições do Brasil que cuidam de criança com câncer. O tratamento atual do rabdomiossarcoma, ele é baseado em grupos de risco, ou seja, as crianças são classificadas de acordo com o risco de recaída do tumor. E esses riscos, eles dependem de critérios clínicos, histológicos, estadio da doença e também da ressecabilidade. E esses critérios, eles têm uma correlação muito forte com o prognóstico da criança. Então, um paciente que tem um rabdomiossarcoma e é baixo risco, ele tem uma sobrevida de cerca de 80%. Então, o tratamento é proporcional ao grupo de risco. Então, o tratamento dessas crianças pode ser menos intensivo. Já pacientes que têm alto risco, que são tumores metastáticos, o prognóstico ainda hoje é bastante sombrio, com uma chance de 15% a 20% de sobrevida. Então, aqui o tratamento tem que ser bastante intensivo. O tratamento do rabdomiossarcoma, ele compreende sempre um controle sistêmico, que é feito com a quimioterapia, e um controle local, né? Mesmo que o tumor seja totalmente ressecado, é necessário uma quimioterapia adjuvante. E a quimioterapia, ela é importante para a citorredução do tumor e para controle das metástases clínicas ou subclínicas, né? E o controle local, que é feito com cirurgia ou radioterapia. Então, o rabdomiossarcoma, ele é muito sensível à quimioterapia. Então, aqui a gente tem um rabdomiossarcoma e aqui, após 3 ciclos de quimioterapia, ele tem uma redução bastante importante. Eu vou só citar alguns aspectos em relação à cirurgia do rabdomiossarcoma de bexiga e próstata, que eu acho que é de maior interesse para o urologista. Bom, ao diagnóstico, a maioria das crianças tem tumores irressecáveis, não só pelo tamanho, mas, às vezes, pela localização do tumor, né? Então, são cirurgias radicais, como mesenteração pélvica, cistectomia total, que têm excelentes taxas de controle, mas que têm morbidades atualmente inaceitáveis, né? Então, e essa mudança começou com os grupos cooperativos, desde a década de 70, onde se fazia cirurgias radicais, até os tratamentos mais recentes, em que você faz um tratamento multimodal e tenta preservar a função do trato urinário. Então, a ideia é que essas cirurgias grandes, com altas taxas de morbidade, sejam substituídas por cirurgias com refinamento técnico e que conservem a função do trato urinário. Bem, então, ao diagnóstico, muitas vezes a cirurgia fica restrita às biópsias, né, que podem ser tanto por via endoscópicas, como podem ser biópsia aberta, segundo o protocolo do COG. E é importante também, em caso de linfonodos suspeitos, nos exames radiológicos, que esses linfonodos sejam amostrados. E é importante que se pegue uma boa amostra do tumor, porque é justamente nessa amostra que nós vamos fazer o diagnóstico anatomopatológico, vamos avaliar a parte genética do tumor e, se possível, essas amostras devem ser coletadas em bancos de tecido para futuros estudos. Ao diagnóstico também, o urologista pode ser consultado, porque frequentemente esses pacientes apresentam obstrução das vias urinárias, né? Tanto obstrução uretral, ureteral. Então, é importante, então, a reconstrução do fluxo urinário. Uma urgência, né? Bem, qual é o papel da cirurgia antes da quimioterapia? A cirurgia antes da quimioterapia, ela é muito rara. E a cistectomia parcial, ela é utilizada em casos selecionados quando você tem um tumor de cúpula vesical. É que, infelizmente, a maioria dos tumores de vesícula ficam perto do trígono, né? A ressecção cirúrgica tardia, ela ocorre após a utilização da quimioterapia e da radioterapia, ela é utilizada em alguns casos, né, para avaliação histológica do tumor residual. Tá, só lembrando que são crianças que recebem radioterapia, então as cirurgias são bastante complexas e tem que ser muito bem estudada para ver se vale a pena a intervenção ou não.
E pacientes com tumores refratários, que após do tratamento inicial, pacientes que têm recaída ou progressão de tumor, muitas vezes é necessário, então, uma cirurgia radical, tentando a cura do paciente, preservar a vida do paciente, né? E nós temos aí na literatura 2 grandes grupos internacionais que têm alguma estratégia terapêutica diferente. Então, o IRS, que é o COG, que é o grupo americano, ele tem como filosofia a preservação da função vesical. Então, ele trata a criança com quimioterapia e radioterapia. Então, é aqui que o grupo brasileiro se insere. E o grupo europeu, que também pensa na preservação vesical, utiliza a quimioterapia, depois avalia a resposta à quimioterapia, faz uma cirurgia conservadora do tumor residual e, nos casos em que não é possível a cirurgia conservadora ou nos tumores que são refratários, utiliza, então, a radioterapia como um último recurso, né? Os estudos que comparam o resultado desses 2 grupos demonstram que, em termos de sobrevida global, os resultados são muito semelhantes. Só que, em termos de sobrevida livre de eventos, você tem uma taxa de recaída maior nos pacientes, no grupo que não usa a radioterapia, né? Na verdade, o que se pergunta muito qual é a taxa de conservação vesical na literatura. Então, nós temos que, apesar dos esforços, né, de tentar preservar a função vesical, ainda hoje as taxas de preservação da função vesical não são muito boas. Então, no estudo do COG, aqui nós temos uma taxa de função vesical de conservação em cerca de 40%, né? E aqui nós temos um estudo do Dr. Macedo, eu cito porque ele foi um estudo pioneiro em termos de realizar exame urodinâmico nos sobreviventes de crianças que tiveram rabdomiossarcoma de bexiga e próstata, né? Porque nesses estudos a avaliação da função vesical é muito feita através de questionários que têm uma taxa de subjetividade muito grande. Então, nesse estudo em que foram testados apenas 8 pacientes, 3 tinham no estudo urodinâmico o exame normal e 4 tinham redução da capacidade vesical. 2 com superatividade, 3 apresentavam urgência urinária e 1 dor suprapúbica. Por essa amostra, dá para a gente entender as sequelas, né, que esse tratamento das crianças com rabdomiossarcoma de bexiga e próstata, né? Então, as sequelas são a cistite hemorrágica, disfunção da bexiga, a radioterapia numa dose alta na bexiga de uma criança é extremamente deletéria, né? E causa fibrose, diminuição da capacidade vesical, disfunção sexual e de fertilidade, além de neoplasias secundárias, quando nós utilizamos a radioterapia. Bom, o que é importante, então? O tratamento do rabdomiossarcoma de bexiga e próstata. Uma equipe multiprofissional, né, que tenha um planejamento cirúrgico adequado e que a estratégia seja baseada na clínica, nos exames de imagem e na experiência do cirurgião. E é importante também que o oncologista deixe os seus objetivos muito claros, né, em relação ao planejamento terapêutico do paciente. O que tem atualmente se debruçado a literatura é no refinamento e estratificação do grupo de risco. Então, nós precisamos saber quais são as crianças em que eu posso tratar menos intensivamente, que eu não preciso usar a radioterapia, talvez, né? E quais são as crianças que vão ser curadas com tratamento mais intensivo. A elucidação genética e os passos, as alterações moleculares que levam uma célula mesenquimal a se transformar no rabdomiossarcoma. Tudo isso tentando desenvolver terapias que vão agir nessas áreas básicas, né? O desenvolvimento de terapia-alvo para melhorar, então, o prognóstico desses pacientes. É importante também que se ofereçam à criança com rabdomiossarcoma de bexiga e próstata, opções de reconstrução do trato geniturinário, porque nós sabemos que tanto a radioterapia, quanto a cirurgia, quanto a quimioterapia alteram a função urinária desses pacientes. Então, é importante essa questão, né? Será que essa estratégia
que está sendo usada de preservação da função vesical realmente funciona? Então, quem vai responder essa pergunta são os urologistas, acompanhando esses pacientes em longo prazo e realizando exames objetivos para testar a capacidade funcional da bexiga, né? Então, o que é importante lembrar que o inadequado controle local é importante causa de falhas no tratamento do rabdomiosarcoma. Então, mais de 60% das crianças com rabdomiosarcoma que recaem são por falhas de controle local, né? E que as atuais intervenções causam déficits funcionais. Tudo isso é importante ser pensado, mas também é fundamental garantir que essas crianças tenham realmente boas taxas de cura. E, finalmente, esse título do artigo, eu acho que ele traduz muito bem o sentimento das pessoas que tratam crianças com rabdomiosarcoma do trato geniturinário. Eu acho que a gente melhorou muito, né? Saiu de uma taxa de cura de 10% na década de 70 para quase 70%, 80% atualmente, mas ainda existe muita coisa para ser melhorada. Muito obrigada.